Bem-vindos a mais um Pode Tá. Hoje iniciamos agosto, um mês de ternura, é o mês dos pais. E esse mês nós viemos aqui com meu pai super-herói. O que vocês acham que vem por aí? E vamos iniciar este mês com ele, Carlos Alberto Garcia, ex-jogador de futebol, hoje apresentador do Tarobá Esportes aqui na Tarobá, pai, avô, e ele vem contar um pouquinho da vida dele, porque aqui tem muita história. Bem-vindo, Carlos Alberto. Bem-vindo você, André. Prazer estar aqui. Quando você me convidou, eu já fiquei ansioso, porque eu sou muito ansioso, né? Ainda mais numa responsabilidade dessa, Dia dos Pais, né? Mês de agosto. E, enfim, as coisas acontecem, todo mundo tem história, né? E eu tô aqui para contar o que você quiser. Opa, olha, é assim que a gente gosta. Mas a gente vai, antes de contar quem é o Carlos Alberto pai, Assim. avô, que é pai duas vezes, né? Isso. Quando a gente se torna avô. E eu já vi a sua netinha aqui, ela é apaixonada por esse vô. Como que é o Carlos Alberto? Ele era jogador? Como que é essa história de vida? Bom, todos temos história, né? Cada um tem a sua. Eu nasci em Flórida Paulista, aqui no interior de São Paulo, perto de Prudente, ali em Marília. E com 13, 14 anos que eu já segui minha carreira de futebol. Gostava muito, novinho. Apaixonado por futebol, jogava, era bastante alto. E na minha infância, né, dos 10 aos 13 anos, eu joguei voleibol, joguei basquetebol, mas era apaixonado pelo futebol. Naquela época só tinha futebol, né? E aí eu tinha um tio que era corintiano, e aí resolveu me levar com 13 para 14 anos no Corinthians para eu fazer um teste, já para começar a jogar futebol. E foi aí que praticamente começou a minha história, a minha estrutura, né? Que o futebol abre as portas em todos os sentidos. Naquela época, muitos anos atrás, não era o aspecto financeiro, mas era o aspecto social, né? A cultura do brasileiro sempre foi muito importante, jogador de futebol. É uma paixão, isso, né? Aí as pessoas olham pra gente como se a gente fosse fora desse planeta, mas a gente é normal, né? E eu me adaptei, fui feliz, foi uma carreira... se não brilhante, mas sempre busquei. Você começou em que ano jogar ali? Você foi pro Corinthians? O primeiro time que você jogou foi o Corinthians. Em 68, 9. Quanto tempo você ficou no Corinthians? Você nem era nasci, né? Não mesmo. Eu fiquei 7 anos lá. 7 anos no De Corinthians. lá que eu vim pro Londrina. Então foi como que foi essa trajetória do Corinthians pro Londrina? A minha namorada era daqui, né? A Sônia, que foi minha esposa, era daqui. Ela fazia bioquímica aqui. Na época fazia até colegial, depois que ela passou para a faculdade. E eu, no Corinthians, eu não consegui jogar no profissional como eu joguei muito bem nas categorias de base. Fui campeão infantil, juvenil, extra-amador. Cheguei à seleção brasileira de juvenil pelo Corinthians na seleção brasileira. Bacana. Fui campeão mundial em Cannes, na França. Eu jogava no Corinthians, mas pela seleção brasileira. Então, a minha carreira, no começo, foi extraordinária. E eu achava que eu tinha competência para jogar no Corinthians profissional. Mas na época, o Corinthians, 18 anos sem ganhar título, e é um clube gigante, eu sem tanta personalidade, né, para encarar o ambiente, porque o mundo do futebol é loucura, né? É assim, você tem que se ambientar, você tem que se sentir bem perante os seus companheiros. E tinha lá Ado, Rivelino, Zé Maria, jogador de seleção brasileira na época. Nossa. E eu chegava perto deles, eu tremia, ficava com medo, né? Aquela coisa de adolescente. E não consegui jogar. Estreiei com 17 anos no profissional, novinho. No Corinthians, novo. Lembro como se fosse hoje. E joguei 3 partidas só. Depois já me tiraram, aí começou aquela coisa de entra, não entra, sai, não sai. E eu ansioso, como eu sou ansioso até hoje, imagina com 17, 18 anos. Aí com uns 20 anos eu pedi para vir pro Londrina. Porque minha namorada é daqui. Falei, vou lá, vou me ambientar, vou tentar jogar com mais profissionalismo, porque naquela época não tinha tanto profissionalismo como tem hoje, né? A gente era sozinho, não Mas tinha eu acho empresário. que tinha mais paixão. Sim. Hoje é muito financeiro, claro, o esporte respeitando todo mundo, Exato. Mas a paixão que tinha hoje se perdeu. Perdeu muito, porque virou um comércio, mas aquela paixão da minha época que era maravilhoso, o aspecto financeiro não pesava nada, você nem sentia o aspecto financeiro, então não tinha tanta responsabilidade
como tem hoje. Né? Hoje os jogadores é por salário, né? Jogador X, Y, então... E na minha época o passe era preso, então o meu pai assinou o meu passe lá pro Corinthians, então o Corinthians era dono do meu passe, mandava na gente, tipo ditadura mesmo, tipo ditadura. Depois que entrou o Pelé lá no Ministério que mudou essa condição. Mas enfim, vim para Londrina e aqui que realmente eu comecei a me destacar assim, no aspecto profissional mesmo, né? Até... E por felicidade, Londrina começou a se destacar até a nível brasileiro, né? Disputou a Série A, o Brasileirão da época, foi em 4º lugar, e eu me destaquei junto com meus companheiros. Então, foi por isso que eu realmente virei Carlos Alberto Garcia. Porque na seleção que eu fui, tinha o Carlos Alberto Pintinho, que você talvez não saiba, muitos não sabem, mas era da seleção brasileira. E eu, Carlos Alberto Garcia. Aí o cara virou Pintinho e eu virei Garcia, para mudar o nome. Por isso que meu nome virou Garcia. Garcia. E aí vim para Londrina. E tem uma estátua sua aqui em Londrina, fiquei sabendo. A estátua foi um exagero, eu acho. A estátua foi, com certeza, o meu melhor troféu. Assim, que vai ficar para sempre, né? Ainda mais agora que o VGD reformaram, eu tinha medo que eles estouraram o VGD e fizessem o supermercado lá, o shopping, e tirassem a minha estátua. Então, essa estátua até foi iniciativa do Londrina, o presidente era o Felipe Prochet, serei grato a ele há muito tempo, né? Mas essa estátua é maravilhosa. Todo dia alguém me chama para ir lá tirar foto, eu vou nos jogos lá, a estátua está lá. E eu me sinto muito orgulho disso, muito orgulho. Mas olha que legal, Garcia, a gente estava aqui outro dia, eu estava entrevistando uma moça de Curitiba, ela veio com o filho, até ele foi no estúdio, porque ele queria te conhecer. Então você vê que mesmo hoje você já não jogando futebol, há 38 anos que já se aposentou, as crianças te conhecem, as crianças sabem quem é, principalmente os meninos que gostam de futebol, sabem quem é o Carlos Alberto Garcia. A rede social ajuda muito, né? Hoje, né, eu participo, e, enfim, eu sempre fui muito, sabe, interativo, assim, participar das coisas, sempre procurando me atualizar, e, enfim, eu sempre fui assim, né? Só que, na verdade, os valores da minha idade, os valores vão mudando e melhorando, assim, os valores, né? Você vai dando mais atenção, mais responsabilidade, mais... Quando um menino desse me chama, eu dou a maior atenção do mundo. Eu sempre fui assim, mas como eu fui passando, assim, minha idade, eu fui valorizando muito isso. Então, Londrina é uma cidade grande, mas é uma cidade do interior. Sim. Então, eu levei essa vantagem, que eu fiquei aqui, morei aqui, construí minha família aqui, e... Tem uma geração, há uns 20 anos atrás, eu achei que as pessoas iam me esquecer, porque não tinha rede social, não tinha nada, a história, o brasileiro não tem muita cultura de eternizar as coisas, né, de valorizar o passado, enfim, é a nossa cultura, né? Sim. Hoje está mudando muito, mas com a rede social, André, eu confesso que eu estou muito feliz, assim, não assim por ser conhecido, mas por ser valorizado tudo que aconteceu na minha vida. E não deixar a sua história, porque querendo ou não, tem história, tem batalhas. Porque assim, teve ali, igual você falou, nossa, fui jogador do Corinthians, fui jogador do Londrina, mas não foi tudo flores, né? Não. Quantas vezes jogar machucado, ou ir, às vezes não querendo ir. Sim. Toda profissão tem, né, o lado bom e o lado negativo, né? E basta o ser humano enfrentar essas dificuldades que acontecem, né? É que no trabalho normal, no cotidiano, médico, né, empresário, vendedor, como eu sou hoje, você enfrenta de uma maneira muito natural. E o futebol, além da paixão que a gente sente, as pessoas também sentem essa paixão pelo futebol, né? Então isso vem geração em geração. Foi isso que me ajudou eu chegar até aqui. Se você me chamou aqui para vir no podcast, o podcast que fala, isso, né? E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque é mais uma oportunidade que eu tenho de deixar registrado para algumas pessoas da minha história e eu quero se dar como exemplo para as pessoas, ainda mais para adolescentes, para crianças, porque não é fácil você permanecer, você preservar a sua identidade, a sua história, a sua cultura, sabe, a sua imagem. É uma coisa doida o Brasil, porque se você bobear por um fio de cabelo, você perde tudo que você plantou. Né? E para plantar demanda tempo. Demora muito. Eu estou plantando até hoje, com você aqui hoje. Eu estou plantando, né? Eu estou grato por você me convidar. Obrigada. Porque é importante isso. E quando você tem 20, 30, 40 anos, talvez eu não valorizava tanto
quanto eu valorizo hoje, né? Mas isso eu acho que a maturidade traz essa Isso, valorização, porque assim, a gente não pode cobrar, a gente às vezes cobra de um adolescente, de um adulto ali com 20 anos, mas eu acho que os tombos da vida trazem esta maturidade, e assim, o dia a dia, então você vai aprendendo a dar valor, e quando a gente, querendo ou não, passa ali dos 30 e poucos anos, a gente vai dando um olhar diferente para as coisas, prestando mais atenção no dia a dia, nas pessoas, do que só no material. Assim, é outra visão, sabe assim, a gente olha assim, por exemplo, na minha vida, né, eu sempre fui muito humilde, meu avô era humilde, meu avô era charreteiro, e assim... Você vem de família humilde? Muito. Não foi fácil. Não, eu não tive dificuldade, nunca passei fome, sempre fui um adolescente feliz, e almoço, janta. Só que no futebol me fez eu observar ou aprender que era a chance da minha vida. Você agarrou ali. Agarrei. Será que se o Carlos Alberto hoje não tivesse jogado futebol, o que ele seria? Professor de educação física. Professor, sempre foi apaixonado por esporte. Me formei e... Eu tentei uma vez, quando eu fiquei viúvo, eu fui no Marista, fui em 3 colégios, numa de Deus era só professora. Eu fui tentar dar aula, mas ganhava tão pouco que eu não tive coragem, sabe? Você acredita nisso? Eu não tive coragem de que eu tinha 2 filhas, aí fiz o orçamento, não ia dar para eu manter o mesmo nível de vida que eu tinha quando eu jogava. Quando se tornasse professor. É isso, é quando parei para dar E olha aula. Que coisa injusta, a gente precisa dos professores, é a base dos nossos filhos, é a base do Brasil, a educação, e eles são tão desvalorizados. E eu parei de reclamar, porque eu sempre valorizei professor, sempre, não é porque eu fui, que eu nunca atuei, mas o nosso país tinha que mudar, e eu já estou mais de muitos anos brigando com isso, contestando, mas ninguém ouve a gente, os caras não valorizam. Você vê o professor aqui, o executivo, o prefeito, aumenta o salário do secretário, que já é um bom salário, e não tem orçamento para aumentar o dos professores. Eu não entendo. Isso realmente eu não entendo essa conta. Não estou criticando ninguém, não. Não, eu acho assim, não vamos tirar o mérito de ninguém, não, da profissão de ninguém, mas, por exemplo, nós vamos lá ali a Câmara de Vereadores, tudo tem salários lá de 30 mil, 40 mil, e daí ainda ajudas de custo, que não sei o quê. E um professor, às vezes, fica ali preso com 2 mil, e 2 mil, gente, eu sou meio revoltado com isso, sou meio revoltada. Não tanto, mas sou meio. Não, eu acho que existem questões que deveriam ser olhados com mais cautela, até porque para ser alguém hoje, pelo menos até o 2º grau, nós precisamos estudar. Talvez um 3º grau ali, uma faculdade, uma pós, depende muito de um a um, mas temos que investir na educação. Não, mas base, André, desculpa, eu ouço isso faz muitos anos, dos políticos, dos empresários. E nada muda. E entra lá, eu também já fui político, sabe? Eu saí porque eu não conseguia fazer quase nada. Eu achava que ia resolver e não resolvi nada. Eu vi aquele sofrimento das pessoas que sofrem até hoje. E falei, isso não é para mim, porque eu vi que eu não ia conseguir fazer aquilo que eu imaginava, né? Eu sempre fui muito atuante, até muito exageradamente, assim, em alguns momentos, de extrapolar um pouco as coisas. Sempre falei demais também. Hoje eu seguro um pouco mais, porque não adianta criticar. Não adianta. Os caras vêm contra a gente. Exatamente. É incrível o sistema. O sistema muda, é horrível, é horrível, né? E se fosse resolver alguma coisa, eu faria tudo que fosse possível. Mas é que sozinho, a gente está falando de um sistema tão grande, de um Brasil tão grande, de várias culturas dentro dele diferentes, com vários políticos diferentes, com as cabeças diferentes. E não depende só deles também, né? Nós temos também uma cultura ali que talvez não ajude. O que eu entendi? As leis, isso faz 100 anos, foram feitas pelas pessoas. E as pessoas são egoístas. Eles fizeram a lei pensando mais neles e na família, isso até hoje. Isso é inconsciente, você vê pessoas que é presidente, o filho é deputado federal, o outro é senador, e tem gente que está aí há 40, 50 anos e não resolve nada, e está no meio. E eu sou contra isso, essa lei precisa mudar. O mandato é uma vez só, não, fez bem, fez mal, deixa outro. Então cria aquela coisa muito doida, né? E o cara cansa até de discursar, porque quando eu ouço você falar isso, eu já ouvi isso com 30 anos.
E tá mesmo, e piorou. Eu não vim falar sobre Infelizmente, isso, né? tá? Desculpa. Não, mas estamos ouvindo aqui. Eu, não vim, porque eu já fui vereador uma vez, e não que eu tenha me decepcionado, eu aprendi muito com isso, mas o sistema é muito ruim, sabe? O vereador não manda nada, não executa nada. O secretário, na minha época, mandava mais que o vereador, eu brigava, eu xingava, eu briguei e não resolvi nada. Então eu saí. É que você tinha um propósito, né? Que era Mas, tentar melhorar algo. E quando você viu que não dava. mas muitas pessoas também têm um propósito, também não conseguem, né? Só que ele fica, por quê? Porque vai num lugar que é um funil. Meu avô me ensinou uma coisa: você só tem dois caminhos, né? O certo e o errado. Se eu estou aqui com você, eu vou para o caminho certo. E se você vai para o errado, eu tenho que puxar você para cá. Não importa o que você está fazendo. Porque eu tenho que fazer a minha, sabe, as pessoas que eu já fiz coisa errada também, e você não pode fazer. Você não pode fazer. Isso é índole, né? Tem pessoas que têm, pessoas que não têm. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm a índole boa, o berço bom ali, que receberam uma educação que tem caráter. E outras que, não, vamos com todo mundo. E não percebe, né? Não percebe. Fica lá daquele jeito, fica no caminho errado, fica 30, 40, 50 anos e acha que tá certo ainda. Então... Mas sabe que eu prefiro acreditar? Que existem ainda pessoas boas que ainda pode ter uma solução. Deus te ouça. Eu prefiro ainda acreditar então, dessa eu sou forma. meio assim, né? Eu acredito também, a gente tem que acreditar, senão a gente não vive. Mas as profissões de jornalismo, professores, jogadores de futebol, né? Todas as profissões, as pessoas, sabe assim, quem tem ídolo, quem tem caráter, vence também. Sim. Mas na política não vence, não tem jeito. Eu não consegui vencer. Não consegui. Quem sabe um disso? A gente... Vamos ter fé. Agora vamos torcer, né? Vamos torcer. Mas você falou que você é viúvo. Sou viúvo, fico viúvo. Mas faz tempo, hein? Faz tempo? Faz, eu fiquei viúvo cedo. Foi em 86, quando eu tinha 31 anos e a minha mulher tinha 27. Nossa, uma menina. Menina. O que aconteceu? É um câncer no seio. Ela teve um câncer de mama, bem precoce. E na época um carocinho, aí tomou remédio e sumiu o carocinho. Aí fui para Manaus jogar futebol, que eu jogava futebol. Levei ela com as duas filhas. Aí começou com dor lá, dor, e aí descobriu que era câncer. Aí... E qual que era a idade das filhas nessa época? 3 e 2 anos. Aí quando ela morreu eu tinha 4 e 3 anos. Um ano de diferença as meninas têm. Um ano, Tá. Foi rápido, né? Não posso falar muito não, porque as minhas também têm um ano de diferença. E é uma loucura. Rápido, passa rápido. E como que foi? Andréia, foi assim... Foi muito triste, né? Foi assim, inesperado. Eu estava já com planos de ir para jogar futebol. Eu não posso me emocionar, viu? E, na verdade, eu já estava pensando em parar. Ela era bioquímica, a gente ia montar uma farmácia. E já pensando, né, no futuro aí com outro trabalho. Eu era formado em educação física, e aí ela pegou essa doença e foi. Mas os pais dela, meu sogro e minha sogra, né, que já faleceram, e eu me peguei muito a eles porque o pai e a mãe que sofrem a doença, sabe? O esposo sofre, a esposa sofre, mas igual dor, igual o pai e a mãe, eu nunca vi. Ainda mais que ela era muito nova, os pais dela também deviam ser novos na época, tinha, né? Não sei nem quantos anos que tinha, mas sofreram muito, sabe? E eu me apeguei a eles porque se eles sofreram, eu sofri menos. Mas foi triste. Quanto tempo durou o tratamento dela, desde que você descobriu? Quando eu fui lá pro hospital, lá em São Paulo, Albert Einstein, o médico deu 1 mês de vida para ela. Nossa. Dr. Sérgio Simon. Eu queria matar o cara quando ele falou isso. Verdade. Eu era meio doido, né? Aí, até meus pais não queriam que eu ficasse lá, porque não tinha mais jeito. Quando abriu, já tava... ela chegou a fazer uma cirurgia, fez, fecharam. Daqui, aí abriram embaixo para não disparar mais as metástases, né? Fizeram a cirurgia assim. E melhorou, ela ficou 1 ano e meio, assim, não com esperança que ia viver, mas naquela época não tinha mais qualidade de vida, né? A metástase avançava e, enfim. E aí morreu e não foi fácil para mim, né? Como também não é fácil. Hoje acontece todo dia e a gente não vê isso, né, de ninguém, né? A gente só sente quando é da gente mesmo, né? Quando a sua esposa faleceu, as suas pequenas tinham quanto tempo? Então,
86 é assim, ó, 5 e 4 anos. 5 e 4 anos. A E Patrícia como- fazia 6 e... Foi loucura. Porque assim, a mãe é a mãe, mas o pai ali, jogador de futebol na época, Então, ela morreu em fevereiro e eu parei em julho de jogar. Aqui no Londrina mesmo. mas e as crianças nesse meio tempo? Como que foi? Tinha A emprega- adaptação. Então, eu fiquei meio doido, briguei com meus pais, briguei com todo mundo, porque eu tinha medo que eles roubassem. E... Caçamba. E eu tinha uma empregada, chamada Dona Lourdes. E ela ficava com ela e eu ia treinar. Aí não consegui jogar, foi uma loucura. E as meninas que pediam pela mãe? Pedia. Não foi fácil. Mas que pai que você se tornou? Porque a gente muda. Eu fiquei sozinho com ela mesmo, assim, 1 ano e meio, 2 anos só. Mas eu dormia com ela, dormia no chão, enfim, ela chorava. E Calma, desculpa. Não. Tem que pedir desculpa. Faz tanto tempo, parece que foi ontem, né? Mas eu acho que a saudade fica para sempre. A saudade, o que você aprendeu naquele período. Porque eu tenho certeza, você perdeu uma esposa super jovem. Daí, com 2 crianças. Para uma mulher é tão natural, mas você teve que aprender muita coisa, a suprir. Você foi pai e mãe naquele momento. Até hoje, assim, a gente comenta pouco, mas a gente já consegue conversar Sobre. com as filhas, né? E, enfim, eu fui um pai e mãe uma época, assim, mas, assim, é Deus que leva, porque eu nem sei como é que eu fiz. Nem sei. Ela estudava no Marista, e aí para jogar futebol, aí fui atrás de dar aula, e falei, "Ixi", né, eu tinha um apartamento e tinha um carro na época, aí eu gastei muito dinheiro nessa transição aí da doença, e eu tinha plano, mas o hospital não cobria não tudo. cobria, né? Mas assim, mas eu nunca faltou dinheiro, não. Que meu sogro estava perto também, minha sogra. E depois que morreu, né, aí foi que as coisas foram acontecendo. Muita gente ajudou, muita gente, meus pais, meu sogro, os amigos, sabe? O Tatinho, a Sheila, que ele era repórter de campo, e era meu protetor, assim, sabe? Mais velho que eu, tá vivo ainda. Me ajudaram muito, me ajudaram muito. Mas assim, foi uma coisa meio louca, porque depois de 2 anos, 2 anos e meio, eu casei, namorei, né? Com 60 dias eu já casei. Nossa, rápido, hein? Foi muito ligeiro. E a Gilda já conheceu, eu separei depois, mas eu fiquei 20 anos com ela. E ela ajudou muito as minhas filhas. Ela foi mãe, foi. Aí voltei a jogar bola lá em Natal e levei a Gilda para ajudar. Uma família, né? Aí chamava de manhã. Aí foi bom, aí melhorou. E eu comecei a trabalhar, virei vendedor de consórcio, porque dar aula não consegui. E nesse tempo que eu fiquei com a Sônia nos hospitais, os médicos ficaram mais próximos de mim. Doutor Miguita, doutor Issam, os médicos todos assim, me ajudaram muito. E quando eu comecei a vender consórcio, fazia fila dos médicos, tudo me comprando, acho que até para me ajudar, eu acho. E a minha vida, aí fui trabalhar, e a Gilda, que eu casei, né, começou a cuidar muito bem delas e tal, e passou. Teve um menino também depois. O Gabriel, o Gabriel nasceu em 89. 89. Depois de 3 anos, depois de 89, E, enfim, aí ela cuidou do Gabriel, que era o filho legítimo dela, e das duas, né? Cuidou muito bem. Mas, enfim, a vida... Eu sempre tentei buscar o lado bom, mas acontece muitas coisas que você não tem preparo, né? Mas é igual você falou, todo mundo tem uma história. Igual você falou, você foi jogador, teve os altos e baixos, foi casado uma vez.
foi viúvo, se viu ali pai, viu de 2 crianças sozinho, depois conheceu a ex-esposa, que é a Gilda. A Gilda, A Gilda, teve o Gabriel. Até uma coisa veio na minha cabeça, desculpa, até uma coisa veio na minha cabeça agora. Quando assim, todo mundo me ajudava, as mulheres, né, tudo, as enfermeiras lá do Marista. Quando ia no aniversário e alguém falava assim, cadê sua mãe? Elas mostravam. A Gilda. Não. Ah, você. Antes de eu casar, elas mostravam outra pessoa. Outra mulher. Aí eu ficava doido com isso, sabe? Ela sentia a necessidade de uma mãe. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? Isso foi antes de eu conhecer a Gilda. Que eu namorei um pouco antes, que eu sempre fui assim, meio namorador, assim, sabe? Mas assim, eu buscava alguém pra me ajudar. E você chegou a perguntar para as meninas, porque elas apontavam outro, mas se alguma vez se perguntou para elas como que elas se sentiam? Nunca perguntei. Nem até hoje. Até hoje nunca teve essa conversa? Não. A minha criação foi meia assim, não tinha muita liberdade assim para conversar. Eu nunca falei com ela sobre menstruação, você acredita? Nunca falei. É uma loucura, hein? Porque na adolescência tem todo... Tinha mãe, né, que era ajuda, mas assim, mas eu nunca tive essa iniciativa. A minha tristeza é muito grande, até há pouco tempo, a Sônia, ela era bioquímica, e ela tinha câncer. E eu nunca falei com ela sobre câncer, nem ela falou comigo sobre câncer. Nem ela assumiu comigo que ela tinha câncer, nem eu assumi com ela, até ela morrer. Do lado morrendo, e a gente não falou sobre câncer. Tinha medo de falar a palavra câncer naquela época, sabe? Mas eu acho que hoje se tornou mais comum. Hoje fala normalmente. Hoje as pessoas também têm mais conhecimento. Mas quando a gente falava de quase 40 anos atrás, falava sobre um câncer, era algo assim, era muito pesado. É uma doença que é horrível, né? É uma doença que é muito pesada quando a gente fala um câncer, né? Mas hoje a gente tem muito mais recursos. O médico de São Paulo falou para mim, isolado, e eu não falei para ela. Era proibido falar para ela. Eu acho até que ela sabia, mas nunca assumiu aquilo, né? A minha sogra e meu sogro eu falei. Aí aquela choradeira, aquela loucura. E assim... Mas e passou, né? Passou. E você vê, até hoje tem marca, né? Porque minhas filhas falam que eu tenho que fazer... Terapia? Eu nunca fiz. Mas a terapia eu acho que todo mundo precisa fazer hoje. Eu acho que foi uma vez, aí o cara fala, eu não presto muita... Eu sou meio imperativo, sabe? Eu não presto muita atenção. Aí começa a falar, começa a pensar em outras coisas. Mas é uma coisa que demanda tempo, não é numa sessão só. Agora... Mas eu acho que colocar para fora a parte emocional, as dores, igual você falou. Eu prefiro colocar assim agora, que sabe? Colocar aqui. Assim eu estou prestando atenção no que está falando, eu não estou pensando em nada fora. Então, mas está muito legal para mim, porque eu estou fazendo terapia com você. Opa. Né? Terapia com o André, Ed. E de graça. De graça ainda, hein? Não, eu vou te agradecer. Mas imagina, aqui a gente está para contar a sua história, você só está falando o que está dentro Sabe que eu queria coração. falar que a minha história é bonita, é que as coisas assim não tão bonitas a gente não fala. No futebol eu só conto coisa boa. Sabe, quando eu machucava, quando eu chorava, quando eu perdia, quando eu ficava noite e noite sem dormir. Então, assim, a vida tem dificuldade para todo mundo. Né? Até eu falo isso para minhas filhas hoje. Elas acham que elas acham que eu nunca vou morrer, que eu nunca vou ficar doente. Sabe, assim, é uma coisa de doido. E eu vou. É a lei da vida, né? Nós nascemos, crescemos e morremos. É a lei natural. Mas com menos idade, eu mesmo não pensava nisso. Não sei se você pensa, eu não pensava. Eu sei que um dia eu vou morrer, mas eu não consigo ainda... Você não acredita? Não, eu não tenho medo da morte. Eu também não tenho, não. Não tenho medo. Eu tenho medo da maneira... Assim, eu não quero morrer queimada num acidente. Não quero ter sofrimento. Mas então, a gente não escolhe isso, né? Exatamente, infelizmente eu lembro uma passagem com a Sônia, que ela ficou careca, né? E usava peruca. Poucas vezes eu falei isso. Aí eu falei, não, aí ela esqueceu da peruca no elevador. Ali no edifício Pampulha, na Paranaguá. Tinha 4 andares só. E eu nunca mais esqueci disso. Eu falei assim, não, desce assim mesmo, amor. Ela falou assim, porque não é você.
Cara, Até porque o cabelo para uma mulher é uma questão de vaidade. e né? até hoje eu lembro disso. São coisas que te marcaram que você às vezes acha que poderia ter feito mais. Não, então não ter falado isso pra ela. Mas você falou por maldade? Não, louco. Então. Porque tem coisas que nós fazemos e não é por maldade, você não foi ali. Porque realmente você, no teu olhar, ela não estava feia. Normal. Não, tava linda, tava linda. Mas para ela, mexe com o ego, principalmente um câncer que se torna agressivo, Nossa, com uma químio, provavelmente ela fez rádio Fez tudo, também, então emagreceu bastante, a imunidade cai, a pele muda, e ela era uma mulher nova. Então, assim, e como que foi? Curiosa eu, né? Olha lá, mexendo no potinho de... Pode falar. Quando ela descobriu que ela estava doente, provavelmente ela sabia que tinha pouco tempo de vida. Então, talvez sabia, mas não por mim, né? Ninguém falou isso pra ela, eu acho. Mas como que foi a relação dela com as meninas nesse período? Ficava com as meninas, ela era de careca, abraçava as meninas. Foi horrível, né? Vocês conversaram com as meninas sobre? Não. Mamãe tá doente? Não, E quando a mamãe se foi, você conversou com as meninas? não. Quem que contou? Não sei. Acho que minha sogra e minha mãe falou que foi pro céu, essas coisas assim. Virou estrelinha. Foi pro céu, Não sei. Ixi, depois que morreu, elas deram muito trabalho, nossa. Sentia falta, né? Mas você tava lá. Hoje elas estão bem? Vixe, melhor que eu. E você Talvez, acha sim. que elas chegaram Casar, tem filhos. até aqui por quê? Deus, né? Não. Tem Deus. A gente não pode tirar o mérito de Deus, porque eu sou uma pessoa cristã, pelo amor de Deus. Mas se você não estivesse lá? Não, ainda bem que eu tava, né? Mas, eu não sei te dizer. Não tire seu mérito. Não te diminua. Porque você teve ajuda? Teve. Vixe. Teve seu sogro, sua sogra, sua mãe. Depois veio a mãe do Gabriel, a Gilda. Mas você era a confiança delas. Sim, foi, vixe, foi. Não, mas logo que eu mudei para Natal, voltei a jogar bola, eu fiquei 2 anos parado, seguido que eu voltei a jogar bola, não sei se eu te falei isso já. Falou. Então, aí levei ajuda com as crianças, lá foi uma benção lá. E lá, aí joguei bola, que era tudo que eu queria, mas estava mal, os caras me chamavam de velho paralítico. Oh, meu Deus. Você já estava com quantos anos nesse período, Garcia? Foi 87, 33, 34 anos, 34 É porque anos. pro esporte já não é... Na época, depois dos 30, não... Mas hoje também, né? Hoje ainda a gente vê hoje alguns... mudou muito, Mudou? Mudou. Hoje, com 40, o cara tá jogando ainda, né? Mas assim, foi bom porque em Natal eu tinha ido muito bem lá. E aí eu me ambientei lá, a Gilda com as crianças. Quando eu voltei, já voltei uma família normal, né? Mas assim... Foi uma adaptação. Adaptação. Estudaram lá também, aí chamava de painho, de manhinha. Pegaram o sotaque lá de Natal. Pegaram. Vocês moraram no Natal, capital mesmo? Na capital, jogar na ABC lá. E ficaram quanto tempo lá? A primeira vez eu fiquei 1 ano sozinho. Depois que eu fiquei viúva e que casei, aí fiquei mais 6 meses só. Deu quase 2 anos lá no Natal. Mas eu não joguei bem, não. Tava mal já. Mas foi bom, foi assim. Mas, assim, vamos colocar aqui na parte do futebol, não fez bem, mas ajudou muito. Ajudou a reestruturação da sua família. Foi assim. Sair das lembranças. Eu tinha medo que a avó e o vô tirassem as meninas de você. Isso, Então foi. Mas eles sempre te respeitaram? Sim, como pai. sempre, né? Sempre. É um medo mais seu. Meu. Eles nem sabiam que eu sentia isso. Passou também, passou. E hoje, como que é o Carlos Alberto pai? Hoje ela já são eles adultas. casaram, né? Tem filhos e... eu só curto os netos e, assim, pouco eu dou, assim, minha opinião, né? Em relação... Porque o processo, né? Negócio de casamento é um processo e todos vão passar. Às vezes fala alguma coisa... Quando falar para mim também, eu não aprendia, né? A gente vai mais pro caminho que a gente acha que é o certo e acaba apanhando.
Mas eu dou pouca opinião, né? E outra, já tem bastante tempo de casado, a Patrícia, a Mariana, então, e o Gabriel também, já casado com 2 filhos, já está numa fase bem já estruturada, né? Hoje muda, o casamento hoje virou uma benção, porque é mais, assim, maduro, sabe? Não é como na minha época que casava... Na minha época casava eu não sei nem por quê. Como assim? Casava pra sair de casa, para os pais não ficarem muito em cima, sabe? É loucura. Sei lá. Casar pra ter relação, não tinha relação antes do casamento, né? Hoje você acha que é uma coisa mais... Hoje é melhor. É uma decisão, não é uma questão, eu vou sair porque eu quero fugir de alguma coisa. Isso. Mudou pra melhor, E a separação também mudou pra melhor. Que na época não podia separar, era pra separar até a morte. Meu Deus do céu. Não, mas a Bíblia diz que é até a morte, mas... Então, mas eu acho que essas coisas mudou muito, né? Eu acho que, assim, o entendimento, vamos colocar assim... Tirando da religião, claro que a Bíblia diz, mas eu sou da opinião, se não está bom, por que eu vou ficar num lugar que eu não estou feliz, que eu estou sofrendo? Isso faz mal pra gente, pros filhos, pro companheiro. Que vale, até onde vale a pena, né? Então, eu te dei exemplo, meus pais, meus tios, né? Todos viveram a vida inteira e brigaram a vida inteira e ficaram até a morte. Quer dizer, e estavam lá Isso. Então, assim, hoje eu sou favorável, impressionante, sou favorável à separação, desde que os dois, né, se acertem. Se respeitem, e respeitem, os filhos também, os filhos sofrem muito, né? Sim. Separação, os filhos sofrem muito, eu acho. E quantos netos você tem, Garcia? Tem 6 netos. 6 netos, família grande, 3 filhos, 6 netos. Tem um que são gêmeos, né? Casal, vai fazer 13 anos já. Nossa. E o Gabriel tem 2, que é a Júlia e o Felipe, e a Mariana tem um, que é a Giovana, que é a mais nova. Tem 4 anos. Bastante. Tem bastante. E como que é? Eu acho que a mais novinha que veio aqui uma vez, que eu vi ela. Veio. Então, que ela veio pra televisão, então ela queria conhecer o local que eu comento, aí ela veio aqui. Faz os comentários todos os dias, todos né? Os dias. Qual horário mesmo? Tarabá Esporte, 12h40. Aí eu, Guilherme Moraes, esse menino tem futuro, viu? Esse menino tem? Tem, é padrão. E o que você tá achando aí? Vamos dar uns potinhos. Deixa eu contar algo pra você, eu vim aqui, o Luiz, que é vendedor, Luiz, né? Isso. Ele me trouxe aqui para falar com o Guilherme, que é o comercial, que é o gerente comercial. E eu vim para falar não para ele. Eu falei, eu não quero mais compromisso, eu não quero mais horário, essas coisas todas. E eu tô numa fase de viajar, passear, divertir, ser livre, né, assim, no aspecto profissional. Eu trabalho, tenho um monte de emprego, mas eu vim para falar não para ele. E ele foi tão, assim, tranquilo, né, foi tão maduro, e eu fui duro com ele. Eu já cheguei para xingar ele. Oh, meu Deus. Quando eu fui tratar ele mal, que eu não queria ficar, ele levantou e começou a mostrar a TV para mim, vocês aí, em cada departamento, com a calma. E eu fui vendo só jovem igual você, assim, que aqui só tem jovem, o único velho aqui sou eu. Mas é uma empresa gostosa de trabalhar, né? Eu vi que vai dar certo, que deu certo, porque são os jovens que brilham o olhar, estão querendo trabalhar, estão querendo fazer as coisas boas. Aí fui, eu falei, eu pensei, né, ele foi habilidoso. Eu falei, um ano passa rápido, acho que eu vou acertar com esse cara aqui, né? Aí sentamos de novo, ele começou a falar, mostrar que o Guilherme era jovem, 20 e poucos anos. E aí, de esporte eu gosto de futebol, falar de Londrina é fácil pra mim, né? Eu não tenho muita facilidade pra falar, eu gaguejo. Meu Deus, você não deu nenhuma gaguejada aqui. Não, mas ao vivo ali é duro demais, fica nervoso, é duro falar ao vivo, é difícil, não pode falar bobagem. Né? Aqui se eu falar, eu não posso falar bobagem. E ao vivo é pior, né? Mas aí eu tenho que estudar, eu tenho que ver jogos, eu tenho que analisar, eu tenho que ver o jogador Londrina que eu não sei nem o nome. É difícil falar, né? Mas aceitei, estou aqui já há alguns meses, estou gostando, e até que eu estou aqui com você, né? Já valeu a pena, né? Valeu a pena. Mas é uma empresa que a Tarobá já é boa, já é maravilhosa, já tem audiência, mas isso aqui vai crescer muito, eu não tenho dúvida disso. Eu não entendo mais nada de televisão, mas vai crescer muito aqui. Eu acho que a gente busca sempre uma excelência, a gente está de entrega, né? Procurando sempre mais. A gente é uma TV local que honra a cidade, as cidades em volta, né? E nós temos hoje uma gestão que eu acho que faz toda a diferença, que vem, claro, que desde o seu Eduardo,
do Eduardo Mufato, o Maicon, que veio, ele é uma pessoa leve, eu acho que ele se doa, a gente vê que ele sempre buscando mais, o Guilherme também que veio para concluir, né, como gerente comercial. Muito habilidoso ele. Exatamente. E eu acho que o reflexo dessa gerência, desses líderes que nós temos, refletem toda a equipe, dentro dos apresentadores, da equipe jornalista, comercial, marketing, todos os setores que nós temos aqui, que não são poucos, bastante, né? Nossa. Porque para as pessoas estarem ali na telinha vendo, existem muitos profissionais, igual nós estamos aqui gravando, tem o Dario que está gravando a gente, vai fazer edição. Então, assim, é muita gente por trás de tudo isso. E eu acho que todo mundo aqui se respeita. Não, eu sou testemunha, porque eu sou muito observador, sempre fui, e agora estou mais ainda. Então, eu estou vendo que as pessoas querem apresentar, querem mostrar, querem produzir, sabe? E quando o dinheiro está abaixo disso, não tem, toda empresa cresce, não tem como, né? Não é só televisão, em todas as atividades profissionais, eu trabalhei no Consórcio União há mais de 20 anos e foi o mesmo caminho, né? Jovem, que foi crescendo, compromisso, né? Assim, as coisas tem que ter responsabilidade. E eu percebo que, quando você veio me chamar para participar desse programa aqui, o seu olho brilhou. Eu falei, caramba, que menina é essa? Sabe assim? Ele está fazendo com vontade, né? Tanto é que nós estamos aqui. Então, isso é muito bom para a empresa, é muito bom. Eu acho que todo mundo entrega aqui muito com o coração. Isso, Você tá ali com o Guilherme, com o Fábio Guilherme, ali são dois jornalistas. Eu queria falar igual o qualidade. Fábio, aquela calma dele. Eu queria falar igual eu não consigo. Mas eu acho que cada um tem a sua essência. Nós temos ótimos apresentadores, desde a Patrícia, da Maica, o Marinho. Essa Maica é boa também, nossa. A Patrícia também, vixe. Ixi, aqui... eu sou suspeita, né? Eu gosto de toda a equipe. Mas, assim, falando dos pais mesmo, voltando ali pro pai, que mensagem que você deixa? Então, eu procurei ser um bom pai. Assim, mas assim, levar na escola, pegar na escola, o caminho certo, quando veio qualquer probleminha já em cima, né, ou falando, hoje eu seria diferente, né, eu acho que eu gritei muito com meus filhos, né, e não pode gritar. Eu sei. Não, então, mas hoje melhorou até isso, as pessoas falam com calma, né, sabe, enfim, eu fui talvez um bom pai, mas não é fácil, não. E não tem um modelo, não tem não tem algo manual não ali, tem, né? Não tem. E quem lê na prática é diferente. Não adianta que não é brincadeira. E hoje, com essa geração, são muito rápidos. A rede social deixa as pessoas mais elétricas, mais ligeiras, com maior informações. Então, clica lá, já sabe tudo. Então, Eles hoje vêm com tudo. uma... Tem o caminho certo e errado. Se for pro caminho certo, é uma bênção. Mas também se for pro caminho errado, o pai e a mãe tem que ficar em cima, porque é perigoso, né? É perigoso hoje essa rede social em todos os sentidos, né? Então, é que os tempos mudaram. Mudaram. Traz muita coisa boa, mas também tirou um pouco da liberdade das crianças brincarem na rua. Não tem mais isso. Hoje eu não vou deixar uma filha minha no meio da rua brincando ali. Se eu não estiver supervisionando. Exatamente. E o dia a dia nosso está cada vez mais corrido. Nossa, Então, a gente talvez não demande tanto tempo. Mas que mensagem que você deixa para as pessoas em casa? Então, uma mensagem de vida. Então, de vida, que eu fiz e eu não faria hoje, o consumo, sabe, com os filhos, assim, o consumismo. Tudo que pede dá, sabe? Eu ia com as minhas duas filhas numa negócio de boneca, brinquedo, eu comprava 3, 4, 5, 6 bonecas, aí ia pegar a boneca e jogava no chão e eu dava mais, sabe? Então essas coisas tem que ter um limite. E eu vejo que muitas mães hoje compram demais, brinquedo, olha lá assim, e a criança não dá valor. Sabe? Então, minha mensagem para o pai e a mãe, mais a mãe, ou mais o pai, que é Dia dos Pais, assim, dar um limite aos filhos. Não dá um celular de 10 mil para uma criança de 7 anos. Isso é um erro enorme. E eu vejo essas pessoas fazerem a mesma coisa, sabe? Protege os filhos de uma maneira que parece... Deixa ele apanhar um pouquinho, deixa ele ver que a vida não é brincadeira. E, sabe, assim...
Eu fiz isso lá atrás, muitas vezes, né? Mas só que eu fiz presente. E hoje, com a atividade das mães, né, ou dos pais principalmente, sabe, é uma coisa muito distante. E o pai ama demais, a mãe ama demais. E por esse excesso de amor, o exagero está muito grande. Sabe? E eu estou vendo que a consequência para esses adolescentes, para essas crianças, logo vai ter um resultado que não é muito bom. Não vai ser positivo. Não vai ser positivo. Eu quero estar enganado, sabe? Porque né, Deus é tão, né, soberano que criança é anjo, né? Só que eu já vejo criança já com um jeito diferente do que era da minha época, né? Então hoje é muito perigoso. A criança hoje de 12 anos, da minha época era 15, 16 anos. Então eles estão 3, 4 anos adiantado e já está vendo a maldade assim do coração, nas atitudes, no comportamento. E o pai e a mãe é obra de Deus para estar lá em cima, para cuidar, porque se não cuidar, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei até se eu estou exagerando, mas não, acho que não. Consome demais, sabe? Mesmo a pessoa Eu acho que hoje existe uma substituição. O que acontece? Os pais não são tão presentes. Então mas isso não é substituição. E dão presentes. Tentam substituir o tempo com o material. E o que eu quero dizer não é só para a classe que financeiramente tem condições, não. Que não tem condições também, exagera também no consumo. Não é nem a questão de um brinquedo caro, é a questão assim, eu vou dar 5 chips para a criança que ela quer. Isso, depois que eu fiz isso, que eu dava 30 bonecas, nem de boneca elas lembram. Olha só, nem de boneca elas lembram. Eu pergunto hoje. É loucura. Eu não lembro dos brinquedos que eu tinha quando eu era criança. Então, mas os pais, Dia dos Pais, todo um consumo muito grande, é muito grande. O que vale, eu acho que é no Dia dos Pais sentar numa mesa, almoçar junto, que hoje a gente não tem mais isso. Sabe, domingo, quando era obrigatório todo mundo sentar na mesa e almoçar junto. Não, hoje, eu vou assistir ali televisão, eu vou ali. Eu acho que os valores se perderam. Muito, Então, às vezes, é inconsciente. Mas eu acho que é hora da gente pensar. É por isso que eu estou falando aqui. É muito sério isso que eu estou falando. Quando eu falo em consumo, não é só no gastar. É também na presença, sabe? Em tudo, porque a criança está chorando, aí a mãe vai lá, dá o celular para ela, para de chorar e sabe? Vai fazer outra coisa. E vai fazer outra coisa, né? Então, vai trabalhar, vai coisa, e a criança fica. Quer dizer, está errado isso. Está errado isso. Os filhos nossos vão lembrar, como eu também lembro, eu acredito que você também da sua infância, da brincadeira que seu pai, pode ser bem vagamente, mas você lembra dos carrinhos que você teve? O carrinho, jogar peão. Então, eu lembro. Eu não lembro dos meus brinquedos. Eu tinha boneca, eu tinha Barbie, isso mais ou menos eu lembro. Mas exatamente de todos os brinquedos. Mas eu lembro das brincadeiras, eu cresci com meus avós, né? Eu lembro do meu avô me levando na igreja, na catequese, me buscando. Então, isso aí que meus filhos fazem bem, isso aí, vão na igreja direto, domingo é missa. É sagrado. Eu já não fazia isso. Mas é importante, eu acho que principalmente nos dias de hoje a gente dá uma base, né, para os nossos filhos. Dá sim. E limites. O limite que é o mais preocupante, porque não tem limite hoje, não tem, sabe assim, não tem. Enfim, tudo que pede dá, né? E é claro que é por amor, mas às vezes por excesso de amor. E no futebol, eu posso falar rapidinho agora de futebol? Eu vou assim nas escolinhas, e isso é bom exemplo para quem ouvir. Eu já falei para pai e mãe sobre isso aí, e eles não gostam. E são tão doentes pelos filhos que eles não deixam o filho jogar futebol, fica gritando, grita com o técnico, filho, vai ali, grita, aí filma. Quando o moleque faz gol, o pai filma e na hora do almoço vai lá mostrar pro filho para fazer igual. Quer dizer, isso não existe, a criança vai lá para divertir, tá estragando. E outra coisa, eu não quero que seja jogador de futebol, mas vai virar uma pessoa, um caráter, um homem íntegro, sabe, respeitando os outros. E o pai ou a mãe xingando o árbitro, tá ensinando errado pro filho. Exatamente. Eu vejo xingar perto do filho, xingar o árbitro, é loucura. Não respeita, né? Não pode. O que vai ser essa criança? Então eu queria fazer esse apelo aos pais, né? Com muita humildade, porque, né, isso eu nunca fiz, mas eu estraguei meu filho também no futebol, porque a gente exagera, a gente protege. O meu filho foi jogar no Palmeiras, ele tinha que ficar lá no ginásio
para passar necessidade, sabe, lá, é onde eu fiquei lá, que era duro, que era... Não, o que você sabe que eu fiz com a minha esposa? Aluguei um apartamento com piscina e coloquei meu filho lá. Estraguei meu filho. Estraguei meu filho. Não foi jogador. Não é? Eu estraguei meu filho como jogador. Não tem importância nenhuma, não foi jogador, mas o homem virou. Porque o esporte dá essa condição para a pessoa, sabe? Vai respeitar os outros, vai, sabe? É diferente. Mas os pais que querem que seja realmente jogador de futebol, não faça isso, que só está prejudicando. Tá bom? Garcia, muito obrigada aqui por abrir um pouquinho da sua história pra gente. Obrigado eu. Eu acho que tem muita coisa aí, porque foram anos, né, de jogos, vendedor de consórcio, hoje nosso aqui comentarista do esporte. Eu sou um privilegiado, né? Graças a Deus, até hoje. É impressionante como a minha vida assim flui, sabe? Assim, quanto mais passa o tempo, eu nunca me senti importante, mas as pessoas me valorizam muito. Isso é uma benção para mim. Ai, obrigada. Ó, como agradecimento para o Dia dos Pais, nós temos uma lembrancinha aqui. Até você, né? Oxe, pode mostrar? Claro. Oi. É uma canequinha do Pode Estar. Super pai. Super pai. Não sei se foi super pai, né? Mas aqui, ó. Aqui que mostra. Ó, pode mostrar. Super pai. Um beijo, André, pra você. Dá o Pode Estar aí para você lembrar que você participou aqui com a gente. Puxa vida, vou guardar. Muito obrigada. Obrigado eu. E... Tem alguma pergunta que você deixou de fazer? Eu acho que não. Eu acho que é isso mesmo. Você falou tudo de coração. Sabe qual foi o dia mais louco da minha vida que eu nunca mais vou esquecer? Que dia? Não vou chorar, não. Opa! É porque eu estou preparado para falar. Quando eu estava ainda 2 meses, 3 meses, né, como viúvo, né? Um dia, até no meu documentário, acho que eu falo isso. Começou a chover e eu peguei o guarda-chuva e fui no cemitério cobrir o túmulo. Aí chovendo, eu não queria que ela se molhasse. Aí eu falei, caramba, eu não vou aguentar se eu continuar fazendo isso. E aí eu dei uma melhorada, assim, nas minhas atitudes, não tão louca, né? Então esse dia foi o dia mais, assim, forte da minha vida, emocionante da minha vida. Mas foi o dia que você precisou entender que você tinha que... Você estava vivo ainda. Você não tinha morrido junto. Não, mas eu tinha 2 filhas, né? E elas precisavam de você. Mas valeu. Obrigada, Garcia, mais uma vez. Obrigado, eu. Gente, é isso aí. Bem, assim, fiquem ligadinhos toda terça-feira, aqui no mês de agosto. Vai vir muito pai bom, muita história boa aqui com o do Garcia. Todas as terças-feiras, às 15 horas, no Portal da Tarobá. Nós estamos no Spotify, no YouTube. Gente, segue a gente aí, fiquem ligadinhos. Muita história boa para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!